E uma das coisas que eu fiz foi assistir o filme Shrek com a minha filha. Teve um dia que eu estava conversando com ela e me deu um saudosismo. E falei, minha filha, vamos ver o filme Shrek, mas nós vamos assistir aquele primeiro, aquele mais antigo. E nós duas fomos assistir o Shrek. E em determinado momento do filme tem um diálogo do Shrek com o burrinho falante. E o Shrek tenta se explicar para que o burro possa entendê-lo. E o Shrek diz assim pro burrinho: eu sou como a cebola, eu sou em camadas. E é um diálogo muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito interessante para se entender o ser humano, né? Porque o Shrek é um personagem que, na verdade, ele é uma grande metáfora para a gente entender o ser humano. E usando aí a metáfora que o Shrek usou, né, a cebola de cabeça, sim, nós, seres humanos, somos como uma cebola de cabeça. Nós temos muitas camadas. E para que eu estou falando disso? Estou falando disso porque a constelação familiar é uma técnica muito interessante para entender algumas camadas de nós, seres humanos. Uma das camadas é a camada aqui da realidade, ó, do presente, aqui desse segundo, aqui dessa matéria palpável, concreta, da qual todos nós participamos, sim. Porém, o ser humano vivencia não só essa camada da vida. Nós temos outras camadas aqui na nossa mente, outras dimensões aqui da nossa mente, e que não é tão simples assim, então, entender o ser humano por conta destas outras dimensões da nossa mente. Ou, pegando a metáfora do Shrek, as outras camadas que nos compõem. E então, a constelação familiar, ela é uma técnica muito interessante para a gente entender, principalmente a camada do nosso eu, que se refere à nossa herança sistêmica. O que será que os meus ancestrais vivenciaram? E eles, principalmente na parte adoecida, né, tem a parte saudável e boa também. Aí a gente olha e agradece, mas a constelação familiar, ela é uma técnica muito forte, incrível, principalmente para a gente olhar para a parte adoecida e cuidar. E essa outra camada, que é a parte sistêmica, que nos compõe a todos nós, ou seja, todos nós temos uma herança sistêmica, e a constelação familiar nos ajuda muito a olhar e cuidar desta dimensão do nosso eu. E temos a constelação com bonecos, que é uma modalidade da constelação familiar. Então, a constelação familiar tem modalidades. Tem a constelação familiar em grupo, tem a constelação familiar com bonecos, e tem a constelação familiar que você pode fazer com qualquer outro objeto e que vai te ajudar muito a conduzir o seu cliente para o entendimento das questões dele.